é cultural no Brasil que político só pensa na próxima eleição. E talvez esse seja um dos principais motivos pelo qual eles não fazem obras de saneamento, obras que são importantes, porque são obras de longo prazo e não vão render votos para o cara na próxima eleição. Eu queria te perguntar em relação aos pontos positivos dessa crise, porque tem coisas positivas. Isso aqui é uma coisa positiva, está todo mundo discutindo, as pessoas estão começando a entender, né? Quais são os pontos positivos dessa crise? Eu acho que a discussão, a ampliação do conhecimento, não é nem da consciência, mas as pessoas, eu tenho ficado impressionada, tem dia que eu tô querendo até fugir um pouco de São Paulo, você vai em qualquer lugar, as pessoas estão falando de Cantareira, de Alto Tietê, de Mas os políticos nomes... acordaram, né, cara? A sensação é que os políticos agora acordaram, vão fazer o que tem que ser feito. A dimensão... Eu acho que eles estão mais espertos do que estavam, porque isso tudo poderia ter começado em 2001, na crise hídrica de 2001, por exemplo. A gente estaria numa situação muito mais confortável se eles tivessem... Mas em 2001, né, não foi feito. Eu acho que a gravidade da situação que pode se configurar agora no ano, né? Principalmente porque não choveu o que se esperava que chovesse, né? E a situação a gente pode correr o risco de chegar no final de março com muito pouca água, ou seja, ou vai parar de tirar água do Cantareiro ou ele vai esgotar, e não dá para nenhum gestor público esgotar uma represa, né? Ainda mais uma represa dessa dimensão. Então acho que tem sim um início de ações, né? Tanto que o próprio diálogo e posicionamento do governo do estado mudou, né, de uma gestão para outra, né, a mesma, mas você já tem pelo menos assim um conjunto maior de informações, algumas sinalizações, mas ainda o que está sendo colocado, a nossa percepção é que essa dimensão da crise ainda precisa cair essa ficha, né? Não só na coisa, o racionamento. A crise pode ir muito além do racionamento, são as pessoas captando água da chuva, né? Um outro exemplo, que eu acho que pode ser bom, mas que até chegar nele nós temos um desafio enorme. As pessoas estão descobrindo que São Paulo é um lugar que tem muita água, né? Porque o que vem aí, não, o negócio São Paulo não tem muita água, então a gente precisa buscar água cada vez mais longe, né? Que é a ideia da obra. Que a ideia e é desse modelo que está sempre visando novas fontes, né? E São Paulo acaba sendo um sugador, né? A gente já detonou o Tietê, o Pinheiros, a Billings, agora a Piranga. Para manutenção do abastecimento da região metropolitana de São Paulo, nós temos várias áreas e municípios do estado que estão passando uma situação muito difícil desde o ano passado, né? Não é só, o problema não é só aqui, não. O nosso problema está sendo suavizado pelo sacrifício de outras regiões, claro, né? Isso se fala muito pouco, inclusive a própria imprensa fala muito pouco sobre isso, né? E essa questão de que dessa percepção de que São Paulo tem muita água, eu acho que ela está começando a fazer parte do dia a dia das pessoas e já começa a aparecer aí em algumas discussões, por exemplo, em Câmara de Vereadores. Acho que, infelizmente, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela dificilmente ela vai começar a agir rápido, né? A gente vê ali uma certa paralisia, né? Dificilmente, vocês falam. Eu acho que é muito difícil ela começar a agir rápido, né? Eu participei na semana passada de uma audiência pública promovida pelo Gianazzi. Tinha um deputado na audiência. Mas só ele. E o governo federal vai em algum momento intervenir? Não teria um papel para... Teria um papel muito importante e atribuições, né? O governo federal, ele é o coordenador de duas políticas importantes, aliás, mais políticas importantes em relação à situação que a gente está vivendo. A política de gestão de recursos hídricos, que é essa que vai fazer a outorga, que vai mapear quanto de água tem, então a agricultura pode usar tanto. A outorga é a concessão. A concessão. Claro. Aí tem a Agência para Rios Federais e, no nosso caso, o DAE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, né? Aí tem uma outra política, e essa política de recursos hídricos é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente com a ANA. Aí tem a outra, que é a Política Nacional de Saneamento, que essa é coordenada pelo Ministério das Cidades, que aí ela vai trabalhar a questão dos contratos de concessão. O Kassab está por cima dessa... Não, é uma fifth domingos, né? Essa concessão dos serviços, então, o contrato da Sabesp com os municípios, as metas de redução de perda, os investimentos para o saneamento, que é o serviço que menos avança no Brasil,
até baseado numa percepção que eu acho que ela vai mudar, que eu acho que a gente está começando a aprender, que saneamento não é obra, saneamento é um serviço. O serviço tem que ser prestado com metas, com eficiência, com direito ao consumidor, etc. Isso até hoje no Brasil é muito fraco. Provavelmente, com auditoria, monitoramento, etc. Outras políticas importantes que o governo federal, a questão de adaptação à mudança climática, questão de defesa civil, desastres naturais, a questão de saúde, vigilância sanitária. Então tem uma série de ações, e o que a gente tem visto é um pouco, o governo federal existiu, né, durante as eleições do ano passado, a Agência Nacional de Águas começou um pouco mais pesado, assim, acusando o governo, apesar de que a Agência Nacional de Águas em relação à Cantareira tem um papel importante. Tá. E agora a gente vê uma coisa, não, tem um problema, mas ninguém tá, todo mundo um pouco com receio de entrar nessa questão, né? Agora, a gente tem mania de culpabilizar sempre o governo, o que o governo vai fazer pela gente, tudo. Mas as verbas de sustentabilidade de todas as empresas, médio porte para grandes, para multinacionais, são imensas. Hoje em dia, todo mundo tem um departamento lá, tem que se mostrar sustentável de alguma forma. E as pessoas, geralmente o gerente de marketing, para quem é alocada essa verba de sustentabilidade, ele não tem a menor ideia do que ele vai fazer com esse dinheiro. Eu conheço a história de um banco que fez lá um papel reciclável que custava mais caro do que o papel normal. Quer dizer, essas pessoas não têm um papel a cumprir, já que tem empresas que têm departamentos com 20, 30, 40 pessoas no departamento de sustentabilidade, eles não poderiam fazer alguma coisa? Eu estou vendo que você está louco para falar alguma coisa. Não, mas... Acho que eu iria até além, né, dos departamentos de sustentabilidade. Né? Se olhar o que é o balanço da água que tem no Brasil e quem usa essa água, né, tem mais de 70% dessa água é utilizada para irrigação, né? É uma outra quantidade... No país isso, né? No Brasil. Porque né? acho que muita gente entende isso no Cantareira. Né? Não, que o problema de São Paulo é esse, mas não é. Não é, certo. Então, você tem assim, um setor que consome muita água, né? O setor, o segundo maior uso da água, maior consumo, né, de água, é para abastecimento animal. Né? Então, todos os frangos, os porcos, segundo. O terceiro é o abastecimento urbano, em termos de quantidades de águas consumidas. Esses dados estão num documento que chama Conjuntura de Recursos Hídricos, que é um documento que a Agência Nacional de Águas divulga anualmente. Né? Então tem esses dados que é o balanço, e esses dados são de 2010, tá? Não é o mais novo que tem. E depois vem o abastecimento, vem indústria e abastecimento rural. Isso do consumo de água superficial, né? Porque a indústria acaba tendo um consumo da água subterrânea, que nós nem estamos entrando muito nisso. Agora que você vai falar da gestão de recursos hídricos, uma das coisas principais dessa política é começar a identificar o quanto que uma bacia hidrográfica como a do Alto Tietê, que é onde está a região metropolitana de água, pode produzir de água e quanto tem de demanda para usar essa água. E aí ela vai entender, bom, eu tenho mais demanda do que eu tenho de água, então aqui eu vou ter que regular esse uso, vou ter que usar de forma mais... Esse é o princípio da gestão de recursos hídricos. O balanço da região do Alto Tietê, da bacia, dá mais ou menos metade para a indústria, metade, um pouco menos da metade para abastecimento e agricultura. Eu não estou lembrando agora, daqui a pouco eu eu lembro desses dados. Mas não é o mesmo balanço, ela é uma bacia diferente, não é uma bacia muito industrializada. Tá? Dentro desse conjunto de usos, tem um uso que é esse do abastecimento, que é o uso da Sabesp. Então, a Sabesp, ela vende a água dela, grande parte da água é para consumo residencial urbano, esse urbano misto, né, que a gente tem muitos bairros que você tem um pequeno comércio, etc, só acaba um comercial, que seria aí um conjunto maior de empreendimentos maior, de médio porte, e industrial, né. Esses usos que não são residenciais, eles consomem em torno de uns 20% da água da Sabesp aqui na região metropolitana, né. Aí tem uma questão que vem sendo discutida e com muita razão, que é justo, voltando mais do que a sustentabilidade, é justo no momento de estiagem, em que tem pouca água para abastecimento, né, que a nossa lei diz, a lei nacional diz, o uso prioritário da água é para abastecimento urbano, humano. É justo você ter empresas que são grandes consumidores de água,
né? Ah, mas não é tanto em relação... Mas naquele momento agora é. Agora é muito, né? 20% do consumo, que são os tais contratos de demanda firme que a Sabesp tem com empresas metalúrgicas, com montadoras, etc. Usar uma água que é potável, é a mesma água que chega na sua casa, né? Para lavar chão de pátio. Não é. Resfriar aço. Resfriar aço. Ou seja, nós estamos aprendendo, e eu imagino que as indústrias também, acho que até por uma questão, né, de, que não é mais por aí. Não dá para a gente ficar desperdiçando, né, esse tipo de uso. Ter uma taxa de perda de 30%. Ou seja, a gente está começando a fazer a conta, né, que tudo isso leva àquela afirmação. São Paulo tem pouca água. Claro que tem, né? Você tem um uso de água, você pegar água potável e usar para lavar chão de pátio. Você perder 30% da água, que é esse esforço para produzir e ter, na época das enchentes, essa quantidade absurda de água, né? E acho que talvez um dos grandes aprendizados para a maioria das pessoas é que é uma situação, ela é uma doideira, né? Você pensa, pô, eu tô sem água em casa, mas está com enchente na rua. É uma coisa inacreditável. Né? A qualidade da água que a gente está tomando, porque aqui, eu não sei se é normal ou não que as pessoas usam água potável para dar descarga, por exemplo, Sim. ou para lavar o chão. Essa é uma... Eu não sei como funciona em todo lugar, mas eu queria entender um pouco sobre a qualidade dessa água mesmo, que a gente costuma tomar, que está tomando agora. E depois, com o assunto do volume morto e as cotas, as famosas cotas, também queria entender um pouco por que uma cota e depois outra, e se essa água tem outra qualidade, como ela é tratada como ele é tratado, qual que é a ruta que ele toma. E a Billings nisso, que agora é o nosso novo volume morto 3. É irônico, né? Porque metal pesado e fezes, né? É um ícone, né, do movimento ambientalista, né? Na década de 80, você tem toda a mobilização do movimento ambientalista, tem o despejo dos peixes mortos na Assembleia Legislativa, acaba entrando na Constituição do Estado, né? Um pedaço ali sobre como deve ser gerida a Billings. E, apesar disso, nada efetivamente foi feito para limpar a Billings, mas ela será provavelmente a nossa grande salvação. Então tem até um lado irônico nisso ao longo do ano. Em relação à qualidade, nós temos a legislação de qualidade, né, que tem uma resolução CONAMA, tem uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que define alguns padrões de qualidade, ainda baseado em uma classificação que é um pouco antiga. A gente ainda trabalha poderia ter parâmetros muito mais avançados de qualidade, né? Isso teoricamente dá o padrão do que pode ser uma água potável para abastecimento. Existe, obviamente, um controle de qualidade por parte da Sabesp, a questão do flúor na água, etc. Mas a questão é, mais do que o Cantareira, né? Vamos pegar a Guarapiranga, né? A Guarapiranga abastece, agora deve estar aí abastecendo quase 6 milhões de pessoas, porque ela abastece 4, mas para suprir a retirada de água do Cantareira, está se aumentando a retirada de água da Guarapiranga, da Billings, etc. A Guarapiranga está abastecendo 6 milhões. 6 milhões? Deve estar por aí. 5 ponto alguma coisa. Alguma coisa assim. A Guarapiranga, ela é uma represa que está no sul da região metropolitana, que tem no seu entorno mais de 20% da bacia hidrográfica que forma a represa tem ocupação urbana, né? Boa parte dessa ocupação feita em desacordo com o que dizia a legislação, que era uma legislação mais de gestão do território, que não é que ela não foi cumprida, né? Criaram a lei e não criaram nenhuma outra política para dar conta de todo mundo que veio morar em São Paulo, e botaram todas as indústrias ali na Zona Sul e falaram, ali tem terra barata, né? Aí, na década de 80, a Guarapiranga teve um problema sério de poluição, e descobriram que tinha todo um milhão de pessoas morando. Tem mais de 1 milhão de pessoas morando lá no entorno da Guarapiranga hoje, uma boa parte dessa população ainda sem uma coleta adequada dos esgotos, né? E uma parte desse esgoto que é coletado, ele é jogado na própria represa. Então, a Guarapiranga tem como principal fonte de poluição o esgoto urbano, né? Que não é só esgoto doméstico, né? Só você andar
num bairro, né, mas bairros de periferia, por exemplo, na região ali do entorno da Guarapiranga, são bairros bastante mistos de ocupação, né? Então você tem residência, tem supermercado, você tem pequenas funilarias, loja de mecânica, tem pet shop, tem cabeleireiro, tem vários outros usos, todos esses dando a mesma descarga que o uso doméstico. Isso tudo vai parar na represa, né? Então a Guarapiranga tem um problema de qualidade. Esse problema se acentua à medida que você tem menos água. Quanto menos água, mais concentrada a poluição. Porque o esgoto segue no Isso mesmo... vai para uma estação de tratamento que tem um processo um pouco mais elaborado de tratamento do que é do Cantareira. A água do Cantareira, pelo fato de que no entorno das represas do Cantareira, apesar de só ter 20% de vegetação hoje, os usos são mais rurais, né? Então você tem plantação de eucalipto, tem silvicultura, tem pastagem, tem agricultura, tem condomínios, não é uma ocupação tão densa urbana quanto é na Guarapiranga. Também vão ter problemas aí de qualidade, até mesmo de interferência no ciclo de produção de água, né? Lembrando que a gente falou no começo, a questão do desmatamento, ela acaba tendo um impacto nacional, à medida que você começa a criar um desequilíbrio entre a produção de umidade na Amazônia e essa umidade fazer chuva aqui no Sudeste, isso a gente está vivendo um pouco disso, mas tem um desequilíbrio local também, que é óbvio, né? Se olhar uma região como Cantareira, que tem 20% só de floresta hoje, ela vai ser muito mais vulnerável a uma seca do que uma região de floresta, não precisa ser nenhum especialista para... né? Então tem uma questão relacionada à qualidade. Na questão do volume morto, obviamente, a hora que você está tirando o fundo da represa, essa água vai ter uma qualidade pior, né? Até o momento, eu confesso que eu não conheço análises detalhadas da situação, mas uma questão que chama atenção, né, é que você fazer um uso de uma área do volume morto, o que é o volume morto? Né? As represas são construídas, você pensa, eu tenho os rios que chegam, então vai chegar uma quantidade de água, eu quero tirar tanto. Para eu fazer isso, eu vou ter um tamanho de represa, e para eu tirar tanto, eu vou poder ter uma altura. Se eu tirar mais do que isso, eu vou matar a represa, porque ela só vai aguentar. Então aí você vai ter a altura de captação e abaixo da captação o volume morto, ou seja, morto para a captação, vivo para a represa. Não chupa, não vai a água. Não pode tirar essa água. Tem uma água que está ali não é reserva técnica. É um nome super infeliz, basicamente. A reserva técnica, exatamente, é um nome infeliz que não era usado, porque não Mas se agora deve faz usar jus ao volume nome, morto, né? entendeu? A reserva técnica, ela já é uma quantidade de água que está acima da captação, que vai de 5% a 10%, que é a quantidade de água que você tem que manter naquela represa para períodos de estiagem, que é o que vem, por exemplo, sendo discutido em relação ao setor elétrico, né? De várias... Aí algumas represas estão chegando nesse nível da reserva técnica e tal. Entendi. É o que é para usar No Cantareira, a gente deu pegou a reserva técnica, pegou o volume morto, transformou em reserva técnica, com uma questão que é a seguinte: o licenciamento ambiental desse tipo de intervenção, eu não conheço o processo, não ouvi ninguém falando sobre ele, ninguém na imprensa falou qualquer coisa sobre isso. Ele deveria considerar o que acontece se eu tirar mais água do que deve e o que acontece com a qualidade, né? Eu não vi nada sobre isso, apesar de que um dos impactos que a gente está vendo no Cantareira, que é o chamado efeito esponja, que a água cai e não enche a represa, é exatamente porque você tem uma grande extensão do que antes era a represa descoberto e aí com muito mais dificuldade de encher. Marúcia, eu queria discutir, eu acho que a sociedade precisa, especificamente o racionamento. Nós vamos ter que fazer racionamento para não secar completamente a água aqui de São Paulo, que é a tragédia, o colapso total. Mas falta, no meu modo de ver, um conteúdo social nesse racionamento. A forma que está sendo proposta, mais ou menos de modo encoberto, é a pior possível. É o racionamento de diminuir a pressão ou o racionamento 5x2. Por quê? Porque nos bairros ricos, tipo Higienópolis, onde as pessoas estão construindo reservatórios embaixo do estacionamento, não vai faltar água. E na periferia, que está mais distante das estações, ou em lugares mais altos, vai faltar água, como em Itu, 20 dias.